Pensa só num confronto, mas não num estádio nem num campo de batalha. Imagina isso acontecendo no topo de uma montanha. De um lado, um único homem. Do outro, 450. E o que estava em jogo? Nada menos que o coração e a alma de uma nação inteira. É essa a história da disputa no Monte Carmelo, um dos duelos de fé mais impressionantes que existem. A disputa já começava completamente desigual. Num canto, um homem sozinho representando o Senhor de Israel. No outro, centenas de profetas de Baal, um deus da fertilidade que estava super popular na época, principalmente por causa do apoio da realeza e que estava dividindo a nação. A chance de vitória não era só pequena, parecia sinceramente impossível. De um lado da disputa, a gente tem um único profeta do Senhor, um cara chamado Elias. E contra ele, 450 profetas de Baal. A diferença era absurda, né? E essa disparidade toda prepara o terreno para um evento que ia desafiar completamente a lógica. Aí na frente de todo mundo, Elias lança o desafio, a prova final. A ideia era a seguinte: olha, vamos montar 2 altares. Um para o Deus de vocês, um para o meu. Só que ninguém vai acender o fogo. A regra era bem clara. O Deus que respondesse mandando o fogo do céu seria reconhecido como o único Deus verdadeiro. Não tinha como a aposta ser maior do que essa. E o povo, que estava ali no meio, dividido, topou na hora. Eles responderam algo como: beleza, achamos a proposta boa. Pronto. O desafio estava lançado e aceito. A prova de fogo ia começar, e agora todo mundo estava de olho no topo da montanha, só esperando para ver no que aquilo ia dar. Bom, e aí começa a primeira parte da disputa. Os profetas de Baal, como era um monte, né, foram os primeiros. E o que a gente vê a seguir é um dia inteirinho super angustiante, de gente clamando, gritando por toda a montanha, sem receber nenhuma resposta. A gente acompanha essa agonia deles o dia todo. Começou de manhã e eles estavam lá, cheios de confiança, gritando por Baal. Mas aí o tempo foi passando, chegou o meio-dia e... nada. O silêncio do céu era ensurdecedor. A dança deles, que era um ritual, ficou desesperada, frenética. Chegou a tarde, eles já estavam exaustos, num tipo de transe, mas o resultado, o mesmo: silêncio absoluto. E no meio dessa loucura toda, Elias solta aquela provocada, uma ironia afiadíssima. Ele basicamente diz: gritem mais alto, vai ver o Deus de vocês está ocupado, ou sei lá, viajando, ou quem sabe ele só está dormindo e precisa ser acordado. Isso não era só para irritar, não. Era um jeito de esfregar na cara deles que o Deus deles não tinha poder nenhum, sabe? Colocando ainda mais pressão na situação. Provocados por Elias, o desespero deles foi para o nível máximo. Gritar já não adiantava. Aí eles partiram para os rituais deles, se cortando com espadas, com lanças, o sangue deles se misturando com a poeira. Era assim uma cena bem forte de devoção, mas que no fundo só mostrava o tamanho do fracasso que estava acontecendo. E no fim, depois de todo aquele caos, de todo o sangue, de todos os gritos, o resultado é devastador. Nenhuma voz, nenhuma resposta, e ninguém deu a mínima. O fracasso foi completo. Todo mundo viu. Não tinha como negar. Ok, agora a cena muda completamente. Toda a atenção se volta para aquele único homem. A energia ali na montanha muda. Aquele caos todo dá lugar a um silêncio, uma expectativa no ar. E Elias começa a se mover, com uma calma impressionante, prestes a fazer algo que parecia não fazer o menor sentido. E a primeira coisa que ele faz não é olhar para o céu, é chamar o povo. Cheguem mais perto, ele fala. A ideia era clara, sem truques, sem ilusão. Ele queria que todo mundo visse de perto cada detalhe. Era um gesto de total transparência, sabe? Mostrando uma confiança absurda no poder que ele estava prestes a invocar. Com toda a calma do mundo, ele começa a reconstruir o altar do Senhor, que estava ali, em ruínas. Ele pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, um símbolo muito forte para lembrar o povo de quem eles eram. Aí ele arruma lenha, prepara o sacrifício e depois cava um valo bem fundo em volta do altar. Cada gesto tinha um porquê. E então, quando parecia que estava tudo pronto, ele faz uma coisa inacreditável. Ele pede para trazerem 12 jarrões de água. E não foi só uma vez, não. Foram 3 vezes. Pensa só, jogar toda essa água fora num lugar que estava passando por uma seca terrível. A água encharcou tudo, a lenha, o animal no altar, as pedras, e foi tanta água que encheu completamente o valo em volta. Com isso, Elias não estava só pedindo fogo, ele estava basicamente exigindo um milagre.
Ele tornou a situação tão impossível que só uma resposta divina daria certo. O cenário estava pronto para o extraordinário. E é agora que a gente chega no ponto alto da história. Depois de um dia inteiro de gritaria de um lado e de uma preparação super calma e metódica do outro, tudo se resume a esse exato momento. E o contraste absurdo, diferente das horas de berros dos profetas de Baal, Elias faz uma oração simples, direta. Não era um pedido desesperado, era um pedido focado, bem claro, que ficasse provado quem era Deus em Israel e que isso fizesse o povo se voltar para ele de novo. E então, o fogo do Senhor desceu. Essa frase muda tudo. É a virada da história. O impossível tinha acabado de se tornar realidade. E olha, não era um foguinho qualquer. Era um fogo avassalador. Uma força da natureza que simplesmente consumiu tudo. Ele queimou o sacrifício, a lenha que estava ensopada, as pedras do altar, a própria terra e, pasmem, até a água que estava no valo. Foi uma demonstração de poder tão absurda que não tinha explicação natural. Acabou com qualquer dúvida. Vendo aquilo, uma cena de outro mundo, a reação do povo foi na hora, todo mundo junto. Eles se jogaram no chão e um grito único começou a ecoar pela montanha. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A prova estava ali, na frente de todos. A resposta tinha sido definitiva. E essa história, que aconteceu há tanto tempo, deixa a gente com uma pergunta que vale até hoje, né? O que precisa acontecer para mudar uma crença, uma convicção profunda de alguém? Precisa de um evento assim, espetacular, que não deixa dúvida? Ou é uma coisa que acontece aos poucos, num processo mais silencioso? A história do Monte Carmelo parece dizer que, às vezes, a gente precisa ver o impossível acontecer para poder acreditar.